Olá, amigos, queridos amigos do nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem maravilhosa. Mais uma das histórias épicas da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar de Salomão. Salomão e sua sabedoria. Eu queria primeiramente agradecer a vocês pela sua participação conosco, nos ajudando e divulgando o nosso canal. Somos um canal simples, cada vez mais voltados para o seu conhecimento. Estamos aí marcando algumas entrevistas, alguns podcasts com pessoas voltadas para a área de medicina, direito. Então aguardem, porque vocês terão mais novidade. Eu queria primeiramente agradecer a participação de todos vocês que têm nos acompanhado e nos têm dado essa graça para a gente começar um novo trabalho a cada dia. A cada dia nós estamos preocupados em fazer alguma coisa por você. Você tem aqui diversas histórias bíblicas, mensagens de paz, entrevista com profissionais liberais e todo tipo de assunto. Hoje estamos falando sobre o rei Salomão. O rei Salomão, né? É mais uma parte maravilhosa que está dentro das escrituras sagradas. Então, começando, o rei Salomão é um dos livros canônicos que tem na Bíblia. Ele possui 19 capítulos e é considerado o volume companheiro de Eclesiástico. São dois livros próximos ali. E normalmente atribuído a Salomão, os dois. Porém, estudos indicam que foi escrito, veja bem, por um judeu de Alexandria. Isso é o que está na narrativa. Na Bíblia, o rei Salomão foi o terceiro rei de Israel. O terceiro rei de Israel, ele era filho de Davi e Batseba. Ele governou entre o ano 971 e 931 a.C. Mas quem era o rei Salomão? O que fazia o rei Salomão de diferente? O que ele tinha de diferente? O rei Salomão era conhecido pela sua sabedoria. Era um homem diferente. Ele tinha justiça e também tinha muito amor. Um dos fatos marcantes na Bíblia, que é na narrativa do rei Salomão, foi que numa disputa, lembre-se dessa história, você já deve ter ouvido essa história. Uma disputa entre mães, ele ordenou que um bebê fosse cortado ao meio para decidir quem era a sua verdadeira mãe. Então ele teve essa sabedoria naquele momento, instruiu e pediu um instrumento para cortar no meio. Porque uma das mães percebeu que seu filho tinha morrido sufocado. E as duas reivindicavam o filho. As duas falavam que o filho era dele. Esse julgamento ficou conhecido como julgamento de Salomão. E é considerado, olha bem, um exemplo de sabedoria. Como você vai decidir uma situação dessa? As duas mães reivindicando a criança. As duas mulheres viviam, segundo a história, na mesma casa e reivindicaram a maternidade de um mesmo bebê. As duas diziam que era a mãe. Um dos bebês havia sido sufocado. Quando dormia, ele morreu sufocado. Mas uma das mães mentiu sobre a maternidade da criança. Uma das mães mentiu sobre isso. Então, Salomão, com a sua sabedoria, o que ele fez? Ele pediu uma espada para cortar o bebê ao meio. Por que ele fez isso? Porque estava na dúvida. Com uma parte para cada mãe. Vou dar uma parte para cada mãe, vocês não brigam mais. Mas uma mãe não contestou a decisão. Ficou em silêncio. Mas a outra implorou ao rei que não matasse o bebê. Então, gente, a verdadeira mãe mostrou amor pelo filho. Então, o que Salomão fez com a sua grande sabedoria? Declarou a segunda mulher a verdadeira mãe.
A verdadeira mãe renunciou à maternidade. E para que o seu filho permanecesse vivo, falou, não, então deixa com ela, pode deixar. Porque ela tinha amor por aquela criança, ela era a verdadeira mãe. Ainda que estava nos braços da outra. Salomão, ele se sagrou como um rei sábio. Salomão foi um homem iluminado pela justiça divina. Mas por que Salomão era tão sábio? Porque Salomão, ele era tão inteligente. Em 1 Reis, sacrificou a Deus e Deus lhe apareceu em sonho. Deus apareceu em sonho para Salomão e perguntou o que ele queria. O que ele queria? Mas Salomão, na sua extrema sabedoria, o que ele fez? Ele pediu exatamente isso, sabedoria, e que Deus lhe prometesse muita sabedoria, porque não... O que ele fez? Ele não pediu nada que não fosse alguma coisa para ele. Ele pediu que só queria sabedoria, só quero sabedoria. A sua grande obra de Salomão foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. Salomão construiu o primeiro templo. E acredita que os trabalhos se iniciaram no 4º ano do seu reinado, no Monte Moriá. Gente, a simplicidade dele era tremenda. Ele desenvolveu uma política comercial. Salomão, ele era inteligente. Ele fez das terras da Palestina um dos territórios, presta atenção, com maior atividade comercial do seu tempo. Ele se preocupou com isso. Desenvolver. Ele fundou e organizou portos a partir das quais era possível navegar por diversos mares, pelo mar Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho e também pelo Oceano Índico. Salomão desenvolveu a navegação. Salomão criou coisas favoráveis ao seu povo. Criou boas relações com seus vizinhos. Não ficou se batendo com ninguém, brigando com ninguém. Ele protegeu as artes e o comércio, estabelecendo boas relações e alianças com países como, presta atenção, a Fenícia, a Síria e a Arábia. Salomão, ele era um homem de visão múltipla. O nome do rei Salomão, veja bem isso na Bíblia, aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Ele é bem citado nas Bíblias pelo seu conhecimento, pela sua vida. Suas histórias são narradas no livro de Reis e no livro de Crônicas. Salomão tem um certo discernimento bíblico. Só que ele estava sempre revelando detalhes do seu reinado e sua relação com figuras como a rainha de Sabá, que era uma poderosa naquela época. Salomão esteve com a rainha de Sabá. Salomão, sabe o que significa Salomão? Significa o Pacífico. Foi o segundo filho do rei Davi de Israel. É chamado de o escolhido por Deus. E uma das suas últimas esposas, Betsabé, presta atenção, embora não fosse o primeiro na linha de sucessão que existia naquela época, ele foi investido rei, ele tinha apenas 15 anos de idade. Já nasceu com sabedoria. Mas, muito antes de o pai dele morrer. Nós sabemos e entendemos o que foi Salomão. Diante de Deus, presta atenção, e da chance de conquistar qualquer coisa, Salomão, ele tinha o poder, ele era inteligente. Ele pediu sabedoria só para governar. Não quero nada, Senhor. Só quero sabedoria para governar o seu povo. Então Deus disse que por ele não ter pedido riquezas, por não ter pedido bens, por não pedir honras e vitórias sobre os seus inimigos, o que seria? Seriam concedidos mais bens, que é a sabedoria.
A sabedoria é um conhecimento infinito. Conhecimento, riquezas e honra de que qualquer rei no passado queria, todo mundo queria. E até do futuro. Mas ele não, ele foi simples. Eu quero sabedoria para dirigir o seu povo, Senhor. Segundo o relato bíblico, Salomão, ele também cometeu um grave pecado ao afrontar a religião monoteísta. Era só Deus, Deus, Deus. Ele partiu para outros. A religião de Israel era monoteísta, devido às adorações aos deuses pagãos, por causa das mulheres estrangeiras com que ele se envolveu. Ele as tomou, essas mulheres, e começou a pegar o costume de outras nações. E isso não ficou impune diante de Deus. Salomão, ele seguiu Astarote, que é a deusa dos Sidônios. E também Milcom. Quem que era Milcom? Era a abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Desagradou o Senhor. Ele desagradou, começou a ter muitas mulheres de outras raças, de outras nações. E não perseverou em seguir ao Senhor, como fez o pai dele, Davi. Davi seguiu ao Senhor. Ele não buscou outros caminhos. E para finalizar e terminar aqui relatando a vida de Salomão, como que ficou isso? Então, vamos analisar muito bem. Um homem que tinha tudo poderio na mão. Mas, de acordo com a Bíblia, Salomão morreu de causas naturais, lá em Jerusalém. Ele acabou morrendo por volta do ano de 930 a.C. Ele foi sepultado ao lado do seu pai, Davi. E o que levou a esse fim trágico e triste? O que levou Salomão nesse fim trágico e triste? Nos últimos anos de vida de Salomão, ele desobedeceu a todos os mandamentos do Senhor, casando-se com muitas mulheres estrangeiras. Ele deixou de seguir a linhagem israelita. Ele seguiu de seguir o seu povo, casar com as mulheres do seu povo. Algumas das suas esposas o incentivaram a adorar ídolos e afastar-se de Deus. Ele começou a entrar naquela fase de tá ouvindo outro tipo de raça, né? O comportamento de Salomão foi reprovado por Deus, que retirou o reino de Israel após a sua morte. E o que aconteceu após a morte de Salomão? Como é que ficou a situação? Quais foram as consequências ao povo de Israel? Aquele rei que partiu para outros caminhos, desviando da vontade de Deus, mas o reino aí de Israel se dividiu em 2 reinos. Está lá na Bíblia. O reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Dividiu o seu povo. O filho de Salomão, Roboão, ele assumiu o reinado e decidiu, presta atenção, aumentar as imposições ao seu povo. Começou a perseguição, ele dava tratamento duro ao seu povo. E aí as coisas foram ficando difíceis. E aí os israelitas se levantaram quase imediatamente contra Roboão, que recusou a reduzir os impostos naquela época, que tinha sobre o seu povo, que tinha sobre a família israelita. As 10 tribos do norte separaram-se e proclamaram, veja bem, quantas divisões, Jeroboão como o rei de Israel. Assim sendo, aquele rei perfeito, aquele rei acabou caindo em tentações. E por dar ouvido às mulheres que ele conseguiu, que ele tinha, de outras nacionalidades, teve na sua vida. Ele caiu. Ele foi derrotado pelos seus desejos carnais.
passou a ser, deixando uma religião monoteísta. Israel só tinha Deus como seu salvador, como seu guia, como seu mentor espiritual da sua raça. Mas, na verdade, ele começou a ter diversas mulheres de outras nações, pessoas importantes, esteve com a rainha de Sabá. Ele teve um curso de vida completamente fora do que queria Deus. Deus deu para ele a inteligência, Deus deu para ele o conhecimento, Deus deu para ele tudo que era possível. Sabedoria, ele não quis bens materiais, ele não quis fama, não quis nada. Ele quis dirigir o seu povo com sabedoria. Mas, no fim, acabou caindo. Acabou ouvindo as pessoas que estavam por perto dele. Acabou seguindo outras coisas que não eram do agrado de Deus. Então, assim sendo, eu queria dizer para vocês que Salomão foi um rei que teve todas as probabilidades de dar certo. Começou bem o seu reinado. Começou bem o seu caminhar, levando o povo de Israel a ter uma nação assim prometida economicamente. Criou portos, criou tudo que existia de bom para seu povo. Mas ele se deixou por levar por coisas que não agradavam a Deus. Era triste. Um homem que tinha tudo na mão, um homem que todo o reinado vizinho de Israel olhavam para ele com respeito, com admiração. Ele não ficou fazendo guerrinhas, brigas, confusão com os povos vizinhos, porque ele tinha sabedoria e era admirado por todos. Às vezes você também, meu amigo, você também é admirado por Deus. Você também, Deus te ama, o Senhor te ama. Às vezes a gente toma caminhos que não agradam a Deus. Fazemos coisas que nos comprometem, que nos deixam numa situação onde Deus vem e fala, olha, você não está no caminho certo. E a gente tem que ouvir a voz de Deus. Fazer o bem, estar bem. Levar o amor, a caridade, o conhecimento, tudo a seu favor. Não se desviar daquilo que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, como também tinha na vida de Salomão. Salomão era um homem diferenciado. Era um homem que, com 15 anos, já administrava o reino de Israel. Mas ele jogou fora todas as suas oportunidades. Tudo aquilo que era relevante para o seu povo, ele deixou escapar pelos vãos dos seus dedos. Salomão, ele caminhou de uma forma com muita sabedoria, até certo ponto, que depois que ele começou a ter uma vida praticamente, vamos dizer assim, diversificada com outras mulheres de outras nações, ele começou a se perder. Ele começou a participar daquilo que Deus não gosta, da idolatria. Começou a participar da idolatria. Deus não quer que você participe da idolatria. Deus quer você junto dele. O Senhor quer você junto dele. O Senhor está aqui falando com você neste momento para que você tenha uma vida direcionada a ele. Nós temos que ter uma vida direcionada ao Senhor. Nós temos que ter coisas que devem agradar a Deus. Buscar um caminho reto, buscar uma confiança em Deus, ser participante da obra dele, porque você é o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Se nós corrompemos o nosso corpo, nós corrompemos o templo do Espírito. E assim também Salomão fez, ele corrompeu o espírito dele. Portanto, meus queridos amigos, eu nesta manhã que estou aqui gravando, eu espero que você tenha um pouquinho mais de conhecimento, que você não seja um rei Salomão, que você seja sim em sabedoria, mas nós temos direitos e obrigações. Nós temos de direito manter essa nossa vida reta e perfeita, buscar a perfeição. E perfeição eu não tenho. Se você quer buscar perfeição, vai buscar em Deus, somente Ele tem. E uma vida reta, para que você seja cada vez mais abençoando. Eu agradeço essa oportunidade que você está me dando
curte o nosso canal, compartilhe o nosso canal, @canal Varal, inscreva-se, dê lá um like lá para nós, um positivinho para nós, para a gente continuar aqui levando as histórias bíblicas, entrevistas, podcasts, coisas que vão engrandecer você. Eu tenho que estar aqui praticamente um dia sim, um dia não, gravando, buscando conhecimento para nós mesmos. Eu tenho que estar aqui cada vez mais próximo de você, porque eu quero ver você feliz. Você tem que pregar o bem, fazer o bem faz bem. E isso é uma meta que eu tenho. Levar a palavra de Deus de uma forma suave, de uma forma contada, porque eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu sou um colaborador de Deus. E seja o colaborador de Deus, assim como Salomão foi. Salomão foi o colaborador do Senhor, mas não soube se direcionar do começo ao fim. Porque quem começa um reinado com 15 anos, lá desde a sua infância, e vai crescendo e vai adquirindo conhecimento, vai levando cada vez mais as coisas de Deus por um futuro melhor. Então eu agradeço a você por você estar comigo mais essa manhã. Hoje você conheceu a história de Salomão. Hoje você conheceu como tem que se proceder diante de Deus, para que a gente não pode estar aí se desviando, né? A gente não pode estar aí se desviando das coisas de Deus. Que Deus não se agrada. Você é uma pessoa importante para o Senhor. Você não tem noção o quanto você é importante. Você levantou, você respirou, você está vivo, porque Deus te deu essa vida. Deus te deu essa maravilhosa situação para que você seja cada vez mais uma pessoa do bem. Então, não vamos ser igual Salomão. Vamos ser igual aquela fase que ele teve no princípio, não se deixando levar por outras coisas. O meu muito obrigado a você. Continue no nosso canal, continue nos prestigiando, continue a cada vez mais estando conosco. Eu te agradeço pela graça e misericórdia de Deus. Muito obrigado por estar conosco.